Do apogeu do cacau ao declínio da educação. O Grupo Escolar General Osório é para muitos uma página virada na história, rasgada pela insistência do poder público. De escola referência na Costa do Cacau, à biblioteca pública. De biblioteca ao completo abandono. Com o estilo neoclássico do início do século XX, o Grupo Escolar marca um rompimento da cidade de Ilhéus com antigos padrões estéticos, arquitetônicos e educacionais, na busca pela modernidade e luxo possibilitados pela ascensão econômica da cultura cacaueira. Lá foi assim, para mim, a escola verdadeira, né? Onde eu aprendi as primeiras letras do alfabeto e tomar conhecimento assim, do dever de estudar. Existiam assim, professores dedicados, professores que realmente amavam sua profissão. Antes das aulas, nós cantávamos o hino nacional, o hino à bandeira. E também, uma das coisas que eu lembro assim, lá no pré-escolar, várias opções de vida. Por exemplo, nós tínhamos a biblioteca, e cada dia da semana os alunos eram obrigados a se dirigir à biblioteca. A biblioteca era uma biblioteca, de certa forma, particular, do Grupo Escolar General Osório. Mas a gente atendia para pesquisas qualquer pessoa que chegasse lá. A gente tinha uma relação muito boa com as classes, como se comportar na biblioteca, quando tirar um livro do lugar, não tentar botar no mesmo lugar, porque ela não sabe, não tem a ideia da classificação. Ela e as outras colegas que trabalhavam lá faziam atividades diferentes para os meninos, para as crianças, coisa que eu que estudava em escola particular não tinha. Mas você acompanhava? Mas eu ficava no meu turno contrário da escola, eu ficava acompanhando, eu não ia ficar sozinha em casa, ia para o trabalho dela. Então tinha dia de contação de histórias, tinha teatrinho de sombras, tinha teatro de marionete, fantochinho de dedo. Tinha um horário, descia, ia 1 hora, 1h30 de leitura, ficava a seu critério. Tinha também, no pré-escolar, serviço dentário, né? Lá nós tínhamos esse privilégio de ter não somente um bom ensino, como também, como disse, a biblioteca, o serviço dentário. E também tinha a merenda escolar desde aquela época, entendeu? O prédio, ele tem sua construção iniciada durante a administração João Mangabeira Arthur Lavigne e vai ser concluído durante a administração de Antônio Pessoa. E ele tem uma suma importância tanto na questão arquitetônica, porque é um momento que ele está vivendo uma reconfiguração estética, no sentido de que estava abandonando, né, padrões arquitetônicos típicos do 19, ainda com resquícios do barroco e tal, introduzindo novos padrões estéticos de origem europeia, o neoclássico, por exemplo, que é característico daquele prédio. Também tem um sentido urbanístico por delimitar o espaço, assim, as fronteiras urbanas de Ilhéus naquele momento, porque a cidade ia até ali. O prédio foi, segundo informações, ele foi construído no terreno que seria de propriedade de Misael Tavares, que cedeu para o município construir o colégio. A imagem da fotografia famosa da inauguração do prédio, de 31 de dezembro de 1915, né? Veio um fotógrafo da Sociedade Real de Ciência de Londres, alguma coisa assim, registrar o momento, né? Não somente aquele momento daquela foto, deve ter feito registro. Alguém tem essas fotos, com certeza. E no ano seguinte, em 1916, foi Misael quem foi o intendente, e daí foi quem realmente teve a efetiva ação no prédio.
E outro aspecto interessante é no sentido das políticas públicas voltadas para o setor educacional. Por ser o primeiro colégio público de Ilhéus, que foi uma novidade muito grande nesse sentido, porque até aquele momento nós tínhamos basicamente ensinos privados, professoras, não havia ainda vamos dizer assim, um espaço especificamente construído para funcionar como um colégio, como para o setor de ensino. E isso vai ser de suma importância porque dá vamos dizer assim, uma outra dimensão para o ensino na região, junto com o Colégio da Piedade, das Freiras Ursulinas. A partir de 1919, tornou-se sede da Intendência Municipal por 4 anos, período em que o Paço Municipal passava por reformas. Essa não foi a única vez em que o grupo escolar cedeu espaço para outras instituições. Em 1930, foi utilizado como quartel e, na Segunda Guerra Mundial, tornou-se sede do tiro de guerra local. Ali foi sede do tiro de guerra, onde eu servi, e nós servimos ali. Mas tinha um cuidado, o Sargento Amaro era um homem era culto até, e ele tinha um cuidado muito grande com aquilo. Ele não deixava a gente fazer coisíssima nenhuma. Na parte térrea do colégio, onde hoje estava um pequeno teatro, um pequeno auditório, ali funcionava a delegacia escolar. Hoje a gente tem a DIREC, que comanda os municípios da área, né? Naquele tempo era uma delegacia escolar. Quando era usado no tempo dos carnavais antigos, até quando começou a ser utilizado como biblioteca e arquivo público, a partir do início dos anos 2001, aí deixou de usar como ponto da polícia, né? Mas nos carnavais, os quadrilhos do carnaval, daí dessa data para trás, ele era utilizado como um ponto de apoio da Polícia Militar, inclusive com algumas pessoas presas em algumas salas, preso de 3 dias, de soltar na quarta-feira de cima, né? Comecei a trabalhar no General Osório em junho de 1957. Trabalhei durante 10 anos, 9 anos, aliás. 9 anos eu trabalhei como professora. A diretora entrou de licença, então me nomearam para eu ficar como substituta, né? De serviço, dedicação e desprendimento. Esse livro se fecha contendo nele um perfil de alguém cuja mocidade foi gasta com fidelidade e abnegação em prol da comunidade, a serviço de centenas e centenas de crianças que pela vida fora muitas vezes se esqueceram desse valor e heroísmo que se chama Maria da Luz Oliveira Pereira. O tradicional General Osório e viu por muitos anos lutar, doar-se, sofrer, chorar, sorrir e até mesmo prestar serviços que não diziam respeito, como consertar carteiras, portas, fazer limpeza, entre outros, por falta de verbas para tais finalidades. Essa é a homenagem, isso aqui é exemplo de heroísmo. Foi na época que a senhora se aposentou? Não, foi em 87, 2 anos antes de me aposentar. O General Osório é uma escola que tinha uma característica peculiar muito marcante, que era pelo fato da sua localização, ele receber alunos de todos os cantos do município de Ilhéus. Uma certa concorrência para poder matricular os alunos aqui no General Osório. O General Osório, para mim, foi praticamente assim, um marco na minha vida, porque eu estava ainda caminhando na carreira de educador e, de repente, as portas de lá se abriram para mim. E foi onde eu passei, assim, bons momentos de minha vida. Pessoas ilustres que estudaram também lá no General Osório. E eu tive o privilégio de me tornar educadora daquela entidade de ensino. E, de repente, não sei se por um capricho, não sei porquê, o colégio foi extinto. Eu tenho uma relação com a cultura, eu tenho uma relação com o compromisso de preservar o nosso patrimônio cultural, arquitetônico, histórico, sobretudo como gestor público, com esse compromisso. Foi assim tantas outras obras, a biblioteca pública, o nosso General Osório, a antiga escola. Quando eu olhei, eu disse, bem, está na hora da gente transformar o General Osório, tá certo?
resgatando toda a sua história, resgatando preservando a sua arquitetura, e transformar em espaço efetivamente cultural. Eu acompanhei todo o processo de transferência de um local para o outro. Eu notei, apesar de que eu não sou de Ilhéus, eu sou de Salvador, mas eu notei a preocupação de manter assim, a estrutura, a parte histórica do prédio. Então, quando eu conheci o prédio, eu fiquei apaixonada. Eu digo, gente, casa, um prédio histórico com biblioteca, né, que tem tudo a ver. Hoje, eu me sinto triste, assim, pela situação que o General Osório se tornou, porque era um colégio que era, assim, uma referência de educação na cidade de Ilhéus. Tinha equipe maravilhosa, professores bem intencionados, alunos que até hoje eu tenho saudades, e tornou-se, ao invés de ser a referência da educação, tornou-se a vergonha de Ilhéus. Porque está ali um colégio servindo de albergue para bêbados, para drogados, para prostituição, e as autoridades nada fazem para isso, quer ver? Então eu não sei o que vai ser daqui por diante, porque eu não creio que ele volte e seja mais o que era. Aqui nós temos muita cultura de manter, preservar as fachadas. Você pode detonar tudo por dentro. Manteve a fachada, está tudo certo, né? É chamada cenário de teatro. Você mantém só as fachadas. Mas é importante que você mantenha também a planta original, para você entender as funções e a ideia que se tinha de habitação de moradia num determinado período, né? Começou a se deteriorar. Faz um remendozinho aqui, um remendozinho ali. Tem um tapume aí que já está há algum tempo. O pessoal não entende. Olha, isso não é só o Ilhéus, não. É o país. O país não cultua nada, estátuas, monumentos. Aqui, Ilhéus tinha 6 bustos. Só restou Castro Alves, não sei porquê, que sorte houve, e o do Rui Barbosa. Em março de 2011, o prédio foi interditado, devido ao risco de desabamento. A partir desse período, atingiu o completo abandono, chegando a prejudicar grande parte do seu acervo. Após receber denúncia do Ministério Público em fevereiro de 2012, motivada por uma ação civil pública impetrada por 96 cidadãos, a Justiça determinou que a Prefeitura reformasse o prédio, o que até o momento não aconteceu. Este é mais um relato da história que não está presente nos livros de Jorge Amado. A Ilhéus atual é muito mais lúgubre e menos radiante que a eternizada nas linhas do autor. Do apogeu do cacau ao declínio da educação.
O Grupo Escolar General Osório é para muitos uma página virada na história, rasgada pela insistência do poder público. De escola referência na Costa do Cacau, à biblioteca pública. De biblioteca ao completo abandono. Com o estilo neoclássico do início do século XX, o grupo escolar marca um rompimento da cidade de Ilhéus com antigos padrões estéticos, arquitetônicos e educacionais, na busca pela modernidade e luxo possibilitados pela ascensão econômica da cultura cacaueira. Lá foi assim, para mim, a escola verdadeira, né? Onde eu aprendi as primeiras letras do alfabeto, tomar conhecimento assim, do dever de estudar. Existiam assim, professores dedicados, professores que realmente amavam sua profissão. Antes das aulas, nós cantávamos o hino nacional, o hino à bandeira. E também, uma das coisas que eu lembro assim, lá no prédio escolar, várias opções de vida. Por exemplo, nós tínhamos a biblioteca, e cada dia da semana os alunos eram obrigados a se dirigir à biblioteca. A biblioteca era uma biblioteca, de certa forma, particular, do Grupo Escolar General Osório. Mas a gente atendia para pesquisas qualquer pessoa que chegasse lá. A gente tinha uma relação muito boa com as classes, como se comportar na biblioteca, quando tirar um livro do lugar, não tentar botar no mesmo lugar, porque ela não sabe, não tem a ideia da classificação. Ela e as outras colegas que trabalhavam lá faziam atividades diferentes para os meninos, para as crianças, coisa que eu, que estudava em escola particular, não tinha. Mas você acompanhava? Mas eu ficava no meu turno contrário da escola, eu ficava acompanhando, eu não ia ficar sozinha em casa, ia para o trabalho dela. Então tinha dia de contação de histórias, tinha teatrinho de sombras, tinha teatro de marionete, fantochinho de dedo. Tinha um horário, descia, ia 1 hora, 1h30 de leitura, ficava a seu critério. Tinha também, no prédio escolar, serviço dentário, né? Lá nós tínhamos esse privilégio de ter não somente um bom ensino, como também, como disse, a biblioteca, o serviço dentário. E também tinha a merenda escolar desde naquela época, entendeu? O prédio, ele tem sua construção iniciada durante a administração João Mangabeira Arthur Lavigne e vai ser concluído durante a administração de Antônio Pessoa. E ele tem uma suma importância tanto na questão arquitetônica, porque é o momento que ele está vivendo uma reconfiguração estética, no sentido de que estava abandonando, né, padrões arquitetônicos típicos do 19, ainda com resquícios do barroco e tal, introduzindo novos padrões estéticos de origem europeia, o neoclássico, por exemplo, que é característico daquele prédio. Também tem um sentido urbanístico por delimitar o espaço, assim, as fronteiras urbanas de Ilhéus naquele momento, porque a cidade ia até ali. O prédio foi, segundo informações, ele foi construído no terreno que seria de propriedade de Misael Tavares, que cedeu para o município construir o colégio. A imagem da fotografia famosa da inauguração do prédio, de 31 de dezembro de 1915, né? Veio um fotógrafo da Sociedade Real de Ciência de Londres, alguma coisa assim, registrar o momento, né? Não somente aquele momento daquela foto, deve ter feito registro. Alguém tem essas fotos, com certeza. E no ano seguinte, em 1916, foi Misael quem foi o intendente, e daí foi quem realmente
teve efetiva ação no prédio. E outro aspecto interessante é no sentido das políticas públicas voltadas para o setor educacional. Por ser o primeiro colégio público de Ilhéus, que foi uma novidade muito grande nesse sentido, porque até aquele momento nós tínhamos basicamente ensinos privados, professoras, não havia ainda vamos dizer assim, um espaço especificamente construído para funcionar como um colégio, como para o setor de ensino. E isso vai ser de suma importância porque dá vamos dizer assim, uma outra dimensão para o ensino na região, junto com o Colégio da Piedade, das Freiras, o Sulinas. A partir de 1919, tornou-se sede da Intendência Municipal por 4 anos, período em que o Paço Municipal passava por reformas. Essa não foi a única vez em que o grupo escolar cedeu espaço para outras instituições. Em 1930, foi utilizado como quartel e, na Segunda Guerra Mundial, tornou-se sede do tiro de guerra local. Ali foi sede do tiro de guerra, onde eu servi, e nós servimos ali. Mas tinha um cuidado, o sargento Amaro era um homem muito... era culto até, e ele tinha um cuidado muito grande com aquilo. Ele não deixava a gente fazer coisíssima nenhuma. Na parte térrea do colégio, onde hoje estava um pequeno teatro, um pequeno auditório, ali funcionava a delegacia escolar. Hoje a gente tem a DIREC, que comanda os municípios da área, né? Então, naquele tempo era uma delegacia escolar. Quando era usado no tempo dos carnavais antigos, até quando começou a ser utilizado como biblioteca e arquivo público, a partir do início dos anos 2000, 2001, aí deixou de usar como ponto da polícia, né? Mas nos carnavais, os quadrilhos do carnaval, daí dessa data para trás, ele era utilizado como um ponto de apoio da Polícia Militar, inclusive com algumas pessoas presas em algumas salas, preso de 3 dias de soltar na quarta-feira de cima, né? Comecei a trabalhar no General Osório em junho de 1957. Trabalhei durante 10 anos, 9 anos, aliás. 9 anos eu trabalhei como professora. A diretora entrou de licença, então me nomearam para eu ficar como substituta, né? De serviço, dedicação e desprendimento. Esse livro se fecha contendo nele um perfil de alguém cuja mocidade foi gasta com fidelidade e abnegação em prol da comunidade, a serviço de centenas e centenas de crianças que pela vida fora muitas vezes se esqueceram desse valor e heroísmo que se chama Maria da Luz Oliveira Pereira. O tradicional General Osório e viu por muitos anos lutar, doar-se, sofrer, chorar, sorrir e até mesmo prestar serviços que não diziam respeito, como consertar carteiras, portas, fazer limpeza, entre outros, por falta de verbas para tais finalidades. Essa é a homenagem, isso aqui é exemplo de heroísmo. Foi na época que a senhora se aposentou? Não, foi em 87, 2 anos antes de eu me aposentar. O General Osório é uma escola que tinha uma característica peculiar muito marcante, que era pelo fato da sua localização, ele receber alunos de todos os cantos do município de Ilhéus. Então, certa concorrência para poder matricular os alunos aqui no General Osório. O General Osório, para mim, foi praticamente assim, um marco na minha vida, porque eu estava ainda caminhando na carreira de educador e, de repente, as portas de lá se abriram para mim. E foi onde eu passei, assim, bons momentos de minha vida. Pessoas ilustres que estudaram também lá no General Osório. E eu tive o privilégio de me tornar educadora daquela entidade de ensino. E, de repente, não sei se por um capricho, não sei porquê, o colégio foi extinto. Eu tenho uma relação com a cultura, eu tenho uma relação com o compromisso de preservar o nosso patrimônio cultural, arquitetônico, histórico, sobretudo como gestor público, para com esse compromisso. Foi assim tantas outras obras, a biblioteca pública, o nosso General Osório, a antiga escola, quando eu olhei eu disse, bem,
Está na hora da gente transformar o General Osório, tá certo? Resgatando toda a sua história, resgatando preservando a sua arquitetura, e transformar em espaço efetivamente cultural. Eu acompanhei todo o processo de transferência de um local para o outro. Eu notei, apesar de que eu não sou de Ilhéus, eu sou de Salvador, mas eu notei a preocupação de manter assim, a estrutura, a parte histórica do prédio. Então, quando eu conheci o prédio, eu fiquei apaixonada. Eu digo, gente, de casa, um prédio histórico com biblioteca, né, que tem tudo a ver.